É a PEC dos gastos, né, Tiago? Isso está na agenda do governo, é prioridade para o ajuste fiscal, pelo menos no curto prazo. Nós estamos na linha com o relator do projeto, Darcísio Peronde, que é do PMDB do Rio Grande do Sul. Deputado Darcísio, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, seus companheiros de estúdio, bom dia, Brasil. Bem, deputado, a expectativa é que o projeto possa avançar já nesta semana, mas com algumas alterações em relação à proposta original. A saúde e a educação vão ficar fora da limitação desse aumento de gastos, pelo menos no próximo ano. Era uma resistência muito grande do Congresso e na sociedade havia muitas críticas também. Isso altera muito o que se espera em termos de resultado para o próximo ano? Não, nós temos que trabalhar no Brasil hoje uma outra cultura, a cultura do gasto público. Nós já temos uma cultura que a inflação corrói renda, salário e prejudica a todos, principalmente os mais pobres. A cultura da economia de luz e de água em cima dos problemas que houve nos últimos anos, e agora precisa outro, que do gasto público para todos os gestores. Esse novo regime fiscal, ele se impõe porque nos últimos 7 anos, principalmente, o governo federal gastou muito mais do que arrecadou, por exemplo, 50% acima da inflação nos últimos 7 anos, com uma receita de 15%. Então não tem economia que fecha. E com um aumento real de despesa, quer dizer, acima da inflação, em torno de 7%. Não tem economia que fecha de qualquer empresa ou de qualquer município, estado, no caso da União. Isso é mais ou menos uma economia familiar, Denise, onde o casal é gastador e usa todos os cheques especiais dos bancos e das lojas, dos bancos, os cartões de crédito dos bancos e das lojas, e isso foi o governo federal. Ou, se num casal, ou a esposa que ganha mais ou ganha menos, perdeu o emprego, desequilibra. Então precisa atacar a despesa. E o governo foi irresponsável, completamente irresponsável. Nós aumentamos a despesa primária em relação ao PIB de 15% para 20%, de todo o PIB em gastança. Então foi uma absoluta gastança do governo anterior. E isso tem reflexo também na despesa, na dívida interna bruta, que explodiu, que o governo, com os impostos, não conseguia girar a máquina, foi se financiar com os poupadores, desde da poupança, desde os fundos de pensão dos funcionários públicos. Quem tem dinheiro no banco, cheque, quem está positivo no banco está financiando a dívida do governo. Agora, deputado... E aí precisa esse regime, e que não vai durar 1 ou 2 anos, Denise, que foi da tua introdução. O paciente está tão grave que vai precisar 20 anos, 10 anos pode ser revisado. Então isso se impõe porque a situação fiscal, o caixa do governo está numa penúria fiscal, numa calamidade fiscal. Deputado, qual é o cronograma de apresentação? O senhor vai apresentar o relatório quando? Então, isso é uma emergência. O relatório vai ser lido agora às 11 horas e ser votado quinta-feira à tarde. E a primeira votação no plenário será dia 10, na segunda-feira, e o plano é votar na segunda votação, isso é emenda constitucional, precisa 5 sessões de intervalo, dia 24 a segunda votação. E aí iria para o Senado em novembro? Não, nós queremos mandar para o Senado na última semana de outubro. Lá no Senado, o rito é mais rápido, o projeto é votar no Senado, fim de novembro, começo de dezembro. É uma emergência fiscal. Ele teria de ser aprovado este ano para já valer no ano que vem, limitando o aumento de gastos do governo como um todo, é isso? É isso. E este modelo, Denise e os seus colegas aí, ouvintes, este modelo foi bem sucedido em dezenas e dezenas de países que se perderam na despesa primária dos impostos, e gastaram mais do que arrecadaram. E foi bem sucedido. Por isso que precisa tempo, e a nossa
o nosso buraco fiscal. O cheque especial do governo federal esse ano é de 170 bilhões negativo. Vai levar em torno de 4 ou 5 anos. Passando esta PEC, o governo vai controlar no caixa o dinheiro, cada ministério, cada poder vai receber um limite individualizado de gastos, que vai ser corrigido apenas pela inflação. E aquele poder, aquele ministério que não cumprir, no outro ano, ele ganha menos. Então o governo vai controlar na boca do caixa. O financeiro com o orçamentário vai ser olhado e vai caminhar junto, porque nós sempre tivemos orçamento fictício. O governo mandava uma proposta de gastos ilusória, fantasiosa. Nós aqui no Congresso ou aumentávamos a receita ou diminuímos, votávamos também um montão de projetos sem ter dinheiro em caixa e aprovávamos no orçamento. E no outro ano nós tínhamos um orçamento de mentira, né? Que as prefeituras não recebiam, os estados não recebiam, atrasava tudo, porque tinha o orçamentário planejado e não tinha o financeiro. É como nas nossas vidas, de planejar, fazer uma casa, né? Uma casa e vamos gastar 100 mil reais na casa, aliás, planeja, nós temos 100 mil e o plano do arquiteto era de 200 mil. Vai faltar dinheiro no ano seguinte e no ano. Essa também é uma das causas. A causa principal foi a absoluta irresponsabilidade dos governos anteriores, que não cuidaram do dinheiro público, como o gestor público tem que cuidar do dinheiro público mais no mínimo igual, ou mais do que cuida o seu dinheiro. Tá certo, então não gastar mais do que arrecada. Isto foi que o governo anterior esqueceu. Por isso nós estamos numa penúria fiscal. E o presidente Michel Corajoso está fazendo um regime fiscal na Constituição. Isso nunca houve na história do Brasil. Mas também, por outro lado, nós nunca tivemos uma crise fiscal como temos agora. Então, certo, deputado Darcísio Perondi. Na saúde e educação, o dinheiro não vai diminuir e vai aumentar. Tá certo, deputado Darcísio Perondi, relator da PEC, a proposta de emenda constitucional, que vai limitar o aumento de gastos. Nós agradecemos muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia.